8h em ponto, bom dia, mais uma edição do Jornal Gente no ar, neste sábado, dia 6 de janeiro de 2024, sábado marcado pela morte de Zagallo, aquele que tinha a grande superstição pelo número 13, aquele que cravou a frase emblemática do "vocês vão ter que me engolir", mas principalmente o único tetracampeão do mundo, já que conquistou Copas do Mundo como jogador e como integrante da equipe técnica da seleção brasileira. Ronald Gimenez, bom dia, Ronald. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você. Talvez a gente tenha no Zagallo, e a gente vai lembrar sempre disso, e sempre fez parte da nossa memória afetiva, escolha um personagem, aquele que mais vibrou com a seleção brasileira, aquele que mais se dedicou do ponto de vista emocional à camisa canarinho. Talvez a gente vá lembrar sempre de Zagallo. Vamos lembrar de jogadores, de personagens, inúmeros deles na história da seleção brasileira. Mas talvez, se a gente tivesse que escolher um, o maior símbolo da história da camisa verde e amarela é Mário Jorge Lobo Zagallo. Ele morreu aos 92 anos. A causa da morte não foi divulgada, porém a saúde de Zagallo nos últimos tempos já vinha dando sinais de que ele passava por um momento complicado. Nas últimas aparições públicas, a debilidade física que ele tinha era chocante, não é, Ronald? Em relação à vitalidade que, mesmo ali, já próximo do final da sua vida, ele demonstrou, e principalmente atuando na seleção. Há muitos ex-jogadores aqui lamentando a morte de Zagallo. Há também a CBF colocando alardeando quais foram os feitos de Zagallo no futebol. E aquela história do "vocês vão ter que me engolir" é maravilhosa, não é, Ronald? Porque é algo que parece que vem ali de dentro dele, num momento em que a seleção brasileira, mais era contestada e conseguiu uma vitória importante. E o Zagallo parece que conseguia reverter, né, tirar da pressão dos jogadores e chamar para ele quando tinha situações parecidas com essas que você citou. Vocês vão ter que me engolir, que aconteceu aqui na América do Sul, na disputa de Copa América, e depois trajetórias gloriosas na seleção brasileira. Engraçado, quando você fala do Zagallo com 4 conquistas, o Zagallo conquistou de todos os jeitos possíveis, né, com a camisa da seleção brasileira, 2 como jogador, uma como técnico, uma como auxiliar, e outras bateram na trave, porque na Copa de 98, e Zagallo vinha da comissão de 94 com Carlos Alberto Parreira e depois assumiu o comando da seleção, foi por pouco naquele evento do Ronaldo Fenômeno e tudo aquilo que aconteceu na final da Copa da França. Por pouco Zagallo não conquistou mais uma com a camisa canarinho. É o maior vencedor da história do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. A gente tem gols de Mário Jorge Lobo Zagallo? Temos gols do Zagallo. Vamos ao Rio de Janeiro antes? Claro. Com o Pedro Dobal, está conosco e vai atualizar tudo o que vai acontecer a partir desse sábado, depois, na madrugada, o anúncio oficial do falecimento de Zagallo. Bom dia, Dobal. Oi, Ronald. Oi, Thaís. Bom dia para vocês. Bom dia a todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. O Brasil perdeu um dos maiores ícones da história do futebol, o ex-jogador e ex-treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu na noite de ontem aos 92 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, desde o fim do ano passado. Em um comunicado nas redes sociais, a família do único tetracampeão mundial descreveu o velho Lobo como um pai devotado, um avô amoroso, um sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. A CBF decretou luto de 7 dias em homenagem à memória do eterno campeão. A entidade determinou ainda um minuto de silêncio em todas as partidas da primeira rodada das eliminatórias da Copa do Nordeste, que começam hoje. O Botafogo lamentou a partida do ídolo do clube, onde foi campeão como jogador e treinador, destacou o currículo vitorioso e notável da lenda do futebol brasileiro e lembrou ainda que ele, ainda em vida, foi homenageado com uma estátua no estádio Newton Santos. Outros clubes, fãs, amigos e personalidades do mundo do esporte também lamentaram a partida do ídolo. A Conmebol
classificou o Zagallo como uma lenda do futebol, astro brasileiro, e lembrou que ele foi o único tetracampeão mundial como jogador, técnico e assistente. O Fluminense se referiu ao jogador como uma das grandes lendas da história do futebol brasileiro, que também foi campeão pelo tricolor. O último clube em que atuou como treinador e onde foi campeão em 1972 e em 2001, o Flamengo lembrou que Zagallo eterno tem 13 letras, fazendo aí uma referência à superstição do jogador com o número 13. O rubro-negro reforçou que Zagallo foi um herói que moldou a história do futebol brasileiro e que entra para a eternidade como um revolucionário e um pilar histórico do esporte. O Vasco ainda disse que o velho Lobo conquistou 3 títulos pelo Gigante da Colina e se solidarizou com familiares e amigos. Outro clube que também postou homenagem foi o Santos, que disse que uma das maiores lendas que o futebol já conheceu vai se reencontrar com outra lenda, que é o Rei Pelé. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, lamentou a perda para o futebol e para os brasileiros e disse que o Rio tem muito orgulho de ter sido a casa do velho Lobo. Zagallo teve uma das histórias mais vitoriosas do futebol. Como jogador, foi campeão em 1958 na Suécia e em 1962 no Chile. 8 anos depois, em 70, levantou a taça como treinador e, por fim, em 94, conquistou o tetracampeonato como auxiliar técnico de Carlos Alberto Parreira. Mas, claro, foi no título da Copa América na Bolívia, em 1997, que o ícone da seleção fez aquele desabafo que se tornaria uma das frases mais marcantes do futebol brasileiro, quando ele virou para a câmera e disse: "Vocês vão ter que me engolir", em 1997. Entrou para a história também essa frase aqui no futebol brasileiro. Zagallo é alagoano, nasceu no município de Atalaia, mas mudou-se ainda jovem para o Rio de Janeiro. Iniciou a carreira nas categorias de base do América, na capital fluminense, antes de conquistar títulos com as camisas do Botafogo e do Flamengo. Ele foi também 5 vezes campeão do Campeonato Carioca e nunca foi expulso enquanto jogador. Zagallo estava com a saúde já bastante fragilizada nos últimos anos e as aparições públicas dele eram cada vez mais raras. Em agosto, ele ficou 3 semanas internado com uma infecção urinária e em 2022 foi hospitalizado também para tratar uma infecção respiratória. Hoje o dia, claro, vai ser de muitas homenagens ao velho Lobo, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Ele deixa 4 filhos, 6 netos e 3 bisnetos. Ataca o Brasil para Condiri, tem fundo para o arco, livre para Zagallo, Mene na área sueca, entra Zagallo, prepara, fica à esquerda, vai tirar, tira e gol! Zagallo marca o seu primeiro gol na Copa do Mundo. Zagallo, de pé esquerdo, marca o seu primeiro gol na Copa do Mundo. Placar na Suécia, 4-1. Maiúscula e maravilhosa vitória do time brasileiro. 2 gols de Vavá, um monumental gol de Pelé, gol de Zagallo pela ponta esquerda. Delírio agora de 300 brasileiros que se encontram no estádio. Liquidadas ao que parece as esperanças do time da Suécia. Vai para o ataque ali pela direita. Tenta a passagem da bola sobre o Didi. Olha, até arrepia, viu, Ronald? Não é? Da gente ter esse momento histórico registrado aqui no Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, mas também de pensar que já está na hora da seleção brasileira dar mais uma alegria pra gente, não é, Ronald? Estamos merecendo. Pô, Thaís, a gente estava aqui... Não, eu não tá, nós não estávamos aqui no último título brasileiro, e no último título da seleção brasileira. E a gente está bastante tempo aqui, né, na Rádio Bandeirantes. É verdade. Para poder contar a história. O último foi em 2002, e de lá para cá a gente só lembra do título do Filipão e daquilo tudo que aconteceu na Copa da Coreia e do Japão. Depois foi só decepção. 8 horas, 9 minutos, esse aqui